Boa noite, estamos começando mais um programa Horário Nobre com Juquinha. Todos os domingos a gente tem aqui um artista, um político, alguém que tem uma história muito legal para contar para vocês. E hoje o nosso convidado, ele já foi governador de Goiás 4 vezes, deputado federal, deputado estadual, presidente de partido. Então tem muita coisa para ele contar para a gente, muita novidade que vem por aí, o que ele fez, o pensamento dele. A gente vai ficar sabendo daqui a pouquinho com o ex-governador Marconi Perillo. Não sai daí, já eu volto. Ah, que emoção! Gente, muita história para contar. Olha quem está aqui, Marconi Perillo. Governador Marconi Perillo, deputado federal, deputado estadual, presidente de partido, um movimento gigante na sua vida, né, Marconi? É um cara que tem uma história belíssima e apaixonado pela cultura, né? Mas antes, Marconi, eu quero saber de seu iniciozinho ali, quando criança. Palmeiras a gente sabe que você veio dali, né? Tudo bem, Juquinha? Tudo. Prazer falar com você, estar aqui no seu programa, conversando com os telespectadores, internautas. Eu sou muito fã seu. E desde a cadeira de barbeiro, com o Darcy Accorsi, você quase que faz uma revolução em Goiânia, numa eleição absolutamente improvável, mas com a sua criatividade, o seu talento, você quase que faz o Darcy Accorsi virar prefeito antes da hora. Né? Ninguém imaginava naquele tempo, logo depois da eleição do Willis Rezende, da eleição de 82, veio a eleição extemporânea de 85 e você protagoniza um programa eleitoral criativo, inteligente, quase que leva a eleição, quase ganha. Foi muito interessante. Eu comecei a te admirar dali e nunca mais parei, né? Porque você é um talento, uma pessoa comprometidíssima com a cultura e com Goiás, né? Acho que você é uma espécie de sinônimo de Goiás. Mas os meus 14 anos iniciais, quase 15 Obrigado, foram... né? Você me pediu para falar um pouquinho do início. Os meus primeiros 14 anos, 15 anos de vida foram em Palmeiras. Talvez a fase mais bonita da minha vida, a fase melhor, tenha sido essa, porque morava numa cidade que naquela época era pequena, 3.000 habitantes aproximadamente, a gente conhecia todo mundo. Numa cidade pequena, não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco, todo mundo é igual. Uns se doem pelos outros, riem nas alegrias, sofrem nas tristezas. Foi nesse ambiente que eu comecei a vida e foi lá que eu aprendi o valor da solidariedade, da caridade, do amor, da compaixão, da união, né? Na minha rua morava um menino de tudo quanto é jeito, e a gente era amigo de todo mundo curtia muito aquela fase, a cidade não tinha nem rua asfaltada, e a gente brincava com aqueles brinquedos todos, de antigamente, bete, isso, aquilo, bolinha de gude. E eu também comecei a trabalhar muito cedo. A minha avó era uma mulher muito enérgica, minha mãe também, e me puseram para trabalhar já a partir dos 6 anos, naquela época podia, né? Eu fiz 59 anos, agora tenho 53 anos que trabalho, graças a Deus. E naquela época a gente fazia de tudo na cidade, né? A gente tinha tempo para estudar, e a minha mãe dizia sempre, olha, a melhor herança, a única herança que a gente pode deixar para um filho que ninguém rouba, ninguém tira, é a educação, o estudo, o diploma. A gente tinha tempo para estudar, eu ainda ajudava, às vezes, algum colega com maior dificuldade, eu sempre fui estudioso, ajudava nas tarefas de casa, ajudava minha mãe, vendia as coisas na rua, trabalhava e ainda tinha tempo para brincar. Eu não sei como é que o dia era tão longo, à noite a gente ia fazer as brincadeiras, salvo cadeia, não sei o quê. Então, verdade. Foi um tempo maravilhoso, eu aprendi demais. Vários dos programas que eu implantei em Goiás, aliás, tem muito a ver com essa minha infância. Às vezes via o filho de um vizinho, uma pessoa mais simples que não tinha dinheiro para estudar, e aí eu comecei desde deputado estadual com um programa de bolsas para estudante carente.
Muitas vezes uma pessoa, às vezes uma família não tinha como abrir uma portinha, um comérciozinho, por falta de dinheiro. Isso me inspirou muito a importar para Goiás o Banco do Povo. Eu aprendi a curtir cultura, aqueles bailes, os conjuntos, as bandas, a banda do Fernando Perillo, desde Palmeiras também. Enfim, então uma porção de coisas que eu aprendi lá atrás. Agora, o meu amor, o meu gosto pela política também começou lá. Pois é. Isso já estava guardadinho. Você, quando criança, já tinha essa intenção? Tinha. Já estava na sua cabeça? Eu não sabia de onde vinha essa verve, né, essa veia. Mas depois eu fui descobrir mais adiante que meu bisavô tinha sido político, senador, deputado, meu avô, tios, avós, lá em Goiás ainda, né? Até os anos 30. E eu não sabia de nada disso, mas eu já gostava. A gente subia na mangueira lá do quintal de casa para fazer discurso, para imitar os candidatos da época. E eu ia a todos os comícios naquela época. Comício era uma atração, comício e inauguração. Tinha um prefeito que inaugurou uns 30 e tantos grupos escolas da zona rural. Eu ia a todas e sentava na frente para escutar o discurso do prefeito, do vereador. Mas quando se tinha, naquela época era Arena e MDB, PMDB, MDB. Eu ia a todos e escutava todos os discursos, do começo ao fim do comício. E haja discurso, né? Haja discurso. 30, 40, eu adorava. E quando eu vim para Goiânia, fui fazer faculdade na Federal, me entrosei com o movimento estudantil e aí vi que eu gostava mesmo, né? Cara, é impressionante. Eu fui trabalhar com o Santilo, que era para mim um exemplo de político, uma oratória extraordinária, um homem, um médico simples, humanitário. Então, ali eu resolvi que realmente eu gostava de política, né? E jovem, né? E bem jovem. Eu comecei para valer na militância com 19 anos. Quando você fala de amor, nós tivemos várias oportunidades de estar junto, nos palanques, nos palcos, né? Eu até como apresentador de projetos que você trouxe aí para Goiás da cultura. É uma coisa que eu sempre quis falar para você, sempre falei isso, mas a cultura, você dá uma importância para ela muito grande, né? Não só a cultura, a educação, o social mesmo, as pessoas, o ser humano. Há pouco eu falei que eu ia entrevistar você, bater um papo com você, a pessoa virou e falou assim, nossa, mas ele fez muito para a gente que é estudante, você está entendendo? Então, você fez muita coisa bacana. Esse amor que você traz e que você mostra, sua mãe, seu pai, sua família, né? As suas filhas, seus netos, né? Tá com neto agora. 2 netos. Então, pois é, isso tudo faz você, esse homem que você é, com esse coração. Eu presenciei muitas coisas bacanas que você fez, de deixar de fazer aqui para atender alguém que necessitava ali. Sabe, eu acho isso bonito. Traz isso da sua família, da sua mãe. Né? A minha família é uma família de origem simples. Da zona rural, minha mãe, meu pai da cidade, mas todos eles trabalhando para lutando para sustentar a família, né? Mas assim, minha mãe foi criada, meu pai também, com base em muitos valores, princípios, e passaram isso para a gente. Meu pai também começou a trabalhar muito cedo, porque meu pai ficou órfão de pai com 8 anos de idade. E a minha avó fazia biscoitos, quitandas, salgados, e eles vendiam na cidade para poder sustentar, né, a casa. Então, eu nasci nesse ambiente. E uma das coisas que mais me chamava a atenção era o amor ao próximo, né? As pessoas, era se importar com a dor do outro, com o sofrimento do outro. E eu acho que isso tudo me ajudou muito. Às vezes, algum adversário fala, mas onde é que o Marconi colocou o dinheiro de Goiás? O dinheiro das receitas? E é a coisa mais simples de responder. A gente ajudou 200 mil meninos, jovens, pobres, carentes, a terem um diploma com a bolsa universitária. Durante uma década, nós ajudamos 150 mil famílias com o salário escola, era meio salário mínimo para as mães darem conta de comprar alimento e o material escolar para os filhos. O Renda Cidadã ajudou durante todos os meus governos mais de 150 mil famílias, todos os meses, aquelas que estavam abaixo da linha da pobreza. Mas
ao criar a universidade estadual, por exemplo, e comprometer 2% do orçamento da universidade, do Estado para a universidade, a gente queria ter uma universidade pública, mas de boa qualidade. Em pouco tempo a UEG se transformou em uma referência no Brasil. E mais do que isso, eu senti na pele a necessidade de ter que largar meus pais no interior e vir para a cidade grande para estudar. O que eu fiz? Eu capilarizei a UEG. Eu levei a UEG para todas as regiões do Estado. Todas, sem exceção. E fui fazendo as sedes, fui fazendo os concursos e colocando recursos para que a gente pudesse ter bons cursos. Direito, medicina, engenharias, arquitetura, ciências biológicas, ciências humanas, licenciatura. Naquela época, quando eu cheguei ao governo, a gente tinha 27% de professores do ensino fundamental com diploma de ensino superior, ou seja, formados. Nós fizemos um curso através da UEG chamado Licenciatura Parcelada para formar todos os professores. Nós conseguimos formar 99% dos professores do ensino fundamental. O que significou isso? Melhoria da qualidade do ensino. Para o aluno de família de pessoas simples. A escola pública de boa qualidade, ela interessa ao filho do pobre, ao filho do trabalhador. Assim como a universidade pública também tem esse caráter. Então eu queria fixar as famílias, os filhos dos trabalhadores nas suas regiões. E daí eu criei a UEG em todas as regiões do Estado. A licenciatura parcelada me ajudou lá na frente a conquistar o primeiro lugar no IDEB para Goiás. Em 2013, Goiás, que era o 16º, passou para o primeiro lugar no IDEB, e até hoje, porque a gente trabalhou a formação, a qualidade. Claro, os professores são todos abnegados, transformam a educação num sacerdócio, e ao lado da valorização e etc., a gente conseguiu mudar bastante de patamar. Eu lutei muito também para que a gente pudesse ter mais 2 universidades federais aqui no Estado. E eu não me importava se o presidente era do meu partido ou contra. Eu ia atrás de todo mundo. Nesse caso, por exemplo, eu fui atrás da presidente Dilma, que era do PT, do outro partido, e fui à luta e conseguimos trazer 2 universidades, a de Catalão e a de Jataí. E a outra coisa que eu me interessei muito também nessa área de educação, de ciência, foi criar a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação e dar apoio. Eu coloquei 0,5% do orçamento do Estado para as startups, arranjos produtivos locais, para as pesquisas em todas as universidades do Estado, porque a inovação, a pesquisa científica são fundamentais para que um país possa se desenvolver. Os países mais desenvolvidos, mais adiantados do mundo são os países que investiram para valer em educação, ciência, pesquisa, tecnologia. Então, assim, eu acho que esse conjunto de coisas e de outras mais, né? Depois o dinheiro aonde? Colocamos dinheiro para construir 88 estações de tratamento de esgoto. Antigamente não se investia em esgoto, em estação, porque são obras que ficam longe dos olhos das pessoas, eles não são vistas, e enterrada. E é muito dinheiro, né? A gente tinha só 12 estações de tratamento de esgoto. Goiânia mesmo não tinha uma estação de tratamento de esgoto. Nós a inauguramos quando Goiânia fez 70 anos, no meu segundo governo, me parece. Então a gente investiu nisso, nós investimos na duplicação das rodovias mais importantes do Estado, iluminação dessas rodovias, ciclovias. Investimos em 5.000 quilômetros de rodovias novas, asfaltadas, reconstrução de rodovias antigas. Nós fizemos 150 escolas padrão século XXI, de altíssima qualidade, mais de 300 escolas em tempo integral, 61 colégios militares. Então, e por aí vai, além dos programas culturais, que você conhece bem. Nossa. Você sabe a quantidade Fica Tempo, só tentando lembrar aqui, Fica Tempo, Canto da Primavera. E Festival de dança. Dança. O Basileu França, por exemplo, e o Gustav Ritter, no nosso tempo, formava ou dava condições para que 6.000 meninos aqui da região pudessem fazer curso de música, de teatro, de balé, de ópera, de tudo, circo. Então, isso é um investimento que a gente faz. Quantos jovens daqui foram exportados para a Europa, para os Estados Unidos e para outros cantos do mundo, porque se revelaram aqui. Um monte de criança que a gente tem por aí só não vai para frente, às vezes, por falta de oportunidade. E o que a gente procurou fazer através da cultura, através da educação, através da ciência, foi exatamente dar oportunidade. Eu fico assim encabulado com o talento que a gente tem espalhado por aí, e muitas vezes esse talento não aflora porque as pessoas não têm condições. Exato.
Uma vez, você lembra, a gente criou um programa chamado Bolsa Orquestra. A gente ajudava essas crianças que moram nos bairros mais afastados, com R$800 cada um, para eles aprenderem a tocar instrumentos, né, de orquestra. Violino, cavaquinho, não sei o quê, instrumento de sopro. E a gente trabalhava com centenas de alunos que tinham essa bolsa. A gente criou a Orquestra Jovem, criamos a Orquestra Filarmônica. Muita gente que veio da Orquestra Jovem depois foi para a Filarmônica, que virou uma das 3 mais importantes do país, ao lado de São Paulo, a USESP e a do Rio de Janeiro. Enfim, eu procurei empregar da melhor maneira possível, com planejamento. Governo improvisado e governo de quem não trabalha não vai para frente. Um governador tem que trabalhar muito, não tem sábado, não tem domingo, e tem que planejar as coisas. Tem que saber onde quer chegar, tem que ter metas e tem que alcançar os resultados. Porque a política nos permite, através dos mandatos, ser um instrumento de transformação para melhor ou para pior. Se você escolhe mal o governante, você vai ter um atraso. Se você escolhe pessoas que realmente têm amor pelas pessoas, têm amor pelo que faz e acha que pode transformar a realidade, eles vão para frente. Eu tenho orgulho, Juquinha e telespectadores, de ter ajudado, e as pessoas falam muito isso, a transformar a visão que se tinha antes de Goiás. A nossa autoestima cresceu. Nós todos passamos a ter orgulho para valer de ser goianos. Porque a gente modernizou o Estado. Para valer. Eu tenho esse orgulho de dizer que eu ajudei, trabalhando com muitas mãos, o setor privado, trabalhadores, instituições as mais diversas, religiosas e outras. E essa questão da indústria também foi uma estratégia. Goiás é um estado que sempre teve muita matéria-prima, mas a gente precisava de coordenar as cadeias produtivas, diminuir os impostos dessas cadeias produtivas e estimular a agregação de valor, a industrialização dos produtos que antes eram tudo mandado embora in natura. Hoje a gente ainda tem muita exportação de produto in natura, semi-elaborados, mas a gente industrializa muito aqui hoje. Aqui no estúdio está conosco o Fábio Soares, que foi presidente do IGAP, me ajudou em todos os governos, na área de energização, principalmente na área do agronegócio. E outro dia a gente estava conversando e a gente lembrando assim, por que Goiás chegou a esse ponto tão forte de exportação? Primeiro, a gente tinha aqui uma febre chamada aftosa. Em 2001, me parece, 2001, nós conseguimos erradicar a aftosa em Goiás. E conseguimos, na França, o certificado de zona livre de aftosa com vacinação. E a gente cuidou direito. À medida que a gente conseguiu isso, nós abrimos os mercados do mundo inteiro para comprar carne nossa. Mas ao lado disso, eu também baixei o imposto da carne de 7% para 3%. Isso fez com que houvesse mais produção. A gente tinha Newcastle, a gente tinha peste suína, tinha uma série de coisas que impedia a exportação dos nossos produtos. E, por outro lado, a gente começou a fazer viagens para vender o produto goiano, para apresentar o nosso estado. E, ao mesmo tempo, atrair investimentos para cá. Eu me lembro que, por exemplo, o lago de Canabrava, a usina hidrelétrica de Canabrava, que gera 400 megawatts, eu fui à Bélgica para assinar com a Tractebel, à época, o contrato de construção da usina. E tantas outras que a gente ajudou a viabilizar, né? Mas, enfim, eu não fiquei parado, eu fui atrás, primeiro levando os empresários, apresentando os produtos nossos, e a gente conseguiu um boom. Eu cheguei ao governo, Goiás tinha um PIB de 17 bi, eu deixei com 220 bilhões de reais. Um dos estados de economias mais punjantes do país. E isso refletiu onde? No emprego. À medida que a gente trouxe para cá as indústrias automobilísticas, que a gente criou o polo farmacêutico, industrial farmacêutico, que a gente criou para valer um polo alimentíssimo da melhor qualidade, confecções, etc. O resultado disso não foi só dinheiro no bolso do empresário, foi fundamentalmente emprego. 1 milhão de empregos foram gerados nos nossos governos e não há nada mais que dignifique mais uma família, uma pessoa, do que o trabalho. Foram 4 mandatos. 4 mandatos de muito trabalho. Muito trabalho. Realmente, você é incansável. É impressionante. Eu lembro de uma cena, eu guardei isso na minha cabeça, no palco. Eu ainda tinha que apresentar alguns artistas, eu acho que foi no FICA.
você virou e falou assim, vai demorar um pouco aí, como é que tá? Eu falei, não, vai dar um pouquinho. Não, porque eu tenho que sair daqui, já tenho que ir para... Você já ia para uma outra cidade, depois até eu encontrava com você lá e tal. E eu ficava impressionado, o seu pique, a sua energia. Sabe, Marconi, eu enxergo você como um dos maiores líderes de Goiás e do Brasil. Obrigado. Eu, que tive e tenho a oportunidade de conhecê-lo mais perto, de sentir esse amor que você tem pela sua família, pelos seus amigos, e que você joga todo ele em toda quando você fala de estratégia, a sua estratégia tá exatamente que vem do seu coração, sabe, da sua sensibilidade de encarar tudo isso aí. Mas aí vem as ingratidões, vem os momentos que você passa. Você está em 4 mandatos, um trabalho... Ninguém fica 4 mandatos se não tiver um trabalho importante, ali firme. Como é que você, com essa história toda, lidar com algumas decepções, alguma coisa? Como você trabalha isso? Essa é uma curiosidade pessoal. Primeiro, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sei que você também é. Eu rezo todo dia, eu falo com Deus, eu peço a Deus que me dê livramento, principalmente das maldades do inimigo, mas eu perdoo também. Eu não consigo dormir uma noite sem perdoar aqueles que foram meus desafetos, ou que são, ou que desejam o meu mal. Eu não guardo rancor em relação a ninguém, Joaquim. E é muito importante quando você tem a alma leve, coração leve. Mas eu lamento que muitas pessoas têm uma visão distorcida a meu respeito, por falta de conhecimento. Eu queria que mais gente me conhecesse mais de perto como você me conhece. Tem uns 4 anos que nós não nos encontramos fisicamente. Veio a pandemia, mas você conhece a minha história, conhece a minha essência. E muitas outras pessoas me conhecem de perto. Tem um monte de gente que tem uma imagem completamente equivocada a meu respeito. Se me conhecessem direito, não fariam julgamentos, às vezes apressados, julgamentos equivocados. Porque a minha vida foi dedicada ao trabalho, dedicada a fazer o melhor, fazer com qualidade as coisas. Olha o que a gente fez para a saúde. Aqui em Goiânia, o HGG, quando eu cheguei ao governo, estava 8 anos fechado. Eu reabri, dobrei o tamanho do HGG, reformei, fiz tudo lá, dobrei o número de leitos de UTIs. Agora construímos o CRER, que hoje é uma bênção. O GOL. Reformamos e dobramos o HDT. Fizemos o Hospital do Servidor, que hoje é o Hospital Materno. Aqui em Goiânia, um hospital de altíssima qualidade. E por aí vai, além dos hospitais que a gente fez interior afora. Quer dizer, eu fiz tudo com muito amor, com muita seriedade, e com economia, e com honestidade. Porque se não fosse, eu não teria feito 10% do que foi feito em Goiás. O dinheiro sempre foi curto. Nos 2 primeiros mandatos meus, a gente não tinha condições de receber empréstimo. As finanças de Goiás estavam muito ruins naquela época. E a gente consertou as finanças. Eu peguei o Estado com quase 4 anos de arrecadação total para pagar a dívida do Estado com a União. Eu deixei com menos de 1 ano de arrecadação total. Então a gente fez um trabalho enorme para que essa realidade mudasse, modificasse. Mas assim, eu passei por um período de muita perseguição e de muita humilhação. Quando fizeram toda aquela armação para me derrotar em 2018, eles não queriam só me derrotar, eles queriam me humilhar também. Você não sabe o sofrimento da minha família, da minha mulher, das minhas filhas, do meu pai, dos meus irmãos, sobrinhos. Esse é um negócio assim que mexe profundamente com a gente, com a alma da gente, principalmente quando você trabalha para valer, com seriedade, faz as coisas, né? Mas eu acho que a derrota também ensina. O sofrimento, as dificuldades ensinam muito. Primeiro te faz aprimorar os acertos, errar menos, né? E ser mais condescendente também com as pessoas, perdoar. Quer dizer, eu ganhei muitas eleições, foram boas, porque através delas eu pude fazer. Eu não desperdicei meu tempo. Eu não fiquei só na conversa fiada, falando. Eu fiz. Graças a Deus, com boas equipes. Agora, a derrota também me ajudou muito, como ser humano. Isso. A gente está terminando esse primeiro bloco. Eu vou terminar ele com uma coisa, que foi o que você fez na cidade de Goiás, quando teve aquela enchente maluca, aquele momento difícil que Goiás passou. Lembra disso? Lembro demais. Foi terrível, né? E você estava ali, cara. No segundo bloco eu vou falar de 2 momentos assim que me impactaram muito. 3 momentos. Mas assim, no governo tem tanta coisa, mas eu vou falar a propósito dessa lembrança de Goiás. Maravilha. Já já a gente volta. Não sai daí.
Voltando com a emoção. Eu falei de Goiás, você falou que tem 3 momentos importantes, por mais que tenha quantos, né, Marconi, você viveu? Eu tive momentos emocionantes, assim, tipo, entregar de uma vez só, num dia só, 10 mil bolsas universitárias, com o Goiânia Arena lotado, eu e a minha mulher, na UVG, entregando 10 mil bolsas novas para estudantes que não teriam a menor possibilidade de ter um diploma se não fosse esse programa, né? Ao todo foram 200 mil. Eu tive momentos emocionantes quando entregava salário escola para mães que não tinham que comprar para a comida dos filhos. Ou ao criar o EG, ou inaugurar o GOL, muitos momentos de emoção. Mas assim, eu vivi 3 dramas como governador. Um deles, eu sou acordado de madrugada, eu estava representando Goiás num evento no Rio de Janeiro, com a informação, acho que foi 2000, 2001, que o centro administrativo tinha pegado fogo. Lembro disso. Eu saí correndo de madrugada para o aeroporto para pegar o avião, cheguei às 5 da manhã aqui para ir lá, estar presente, ver que providência tinha que ser tomada. Depois a gente acabou construindo o Palácio Pedro do Vico. Todo mundo queria que eu demolisse aquele prédio. Eu falei, não vou demolir. Vamos fazer um negócio moderno, bonito, diferente, funcionar, e foi o que a gente fez. A outra emoção foi essa da enchente de Goiás. Quando chegaram as primeiras imagens, isso eu acho que foi 2004, me parece. Chegaram as primeiras imagens, a casa de Cora sendo invadida, sendo levada uma parte, a Cruz do Anhanguera, a cidade, assim, o teatro. Eu fiquei emocionado e peguei o helicóptero, meio à chuva, no meio da tarde, e corri para lá, com a Valéria, para poder me solidarizar, né, com as pessoas. E quando eu vi de longe aquela destruição, depois eu desci, fui lá ver de perto, o coração cortou. Eu chorei de emoção, porque não era para menos, né? Mas eu também tomei providência rápida. 2 dias depois eu levei o presidente da República lá, que era o Fernando Henrique. Lembro disso. Levei o Fernando Henrique, a gente começou a fazer o monumento, que depois virou o PAC das Cidades Históricas, e a gente recuperou tudo aquilo ali. Aliás, ficou até melhor, porque coisas que estavam às vezes precisando de um restauro, a gente fez. Mas foi um momento impactante. E um outro, também se referindo à cidade histórica, foi quando pegou fogo a igreja de Pirenópolis. Foi muito... Ali a minha mulher foi batizada, né? E tantos momentos que a gente vivenciou ali. A gente tinha acabado de restaurá-la. Eu tinha conseguido uma parceria com o Sérgio Amaral, Vefor e Sérgio Mota, e a gente conseguiu o restauro da igreja inteira. E de repente eu fico sabendo, acordo de madrugada também com a informação de que a igreja estava pegando fogo. E ela queimou inteira. Mas aí eu peguei também, corri para lá, chamei o Sérgio Amaral, a Valéria, de novo. A gente chegou, eram umas 6 da manhã, em Pirenópolis, e a igreja já estava quase que toda caída, né? E foi uma tristeza enorme, porque esse é um símbolo, quase 300 anos, um símbolo do estado de Goiás. Não é só de Pirenópolis, né? Da cultura colonial. E, de novo, o Sérgio Amaral era ministro, falei, vamos nos juntar imediatamente e vamos partir para o planejamento. Aí não era mais restauro, era reconstrução da igreja. Qual foi a vantagem nessa época, assim, se é que se pode falar em vantagem? Quando foi feito o restauro, tudo foi milimetricamente fotografado. Todo o restauro foi fotografado. Sim, e aí esse acervo foi fundamental para que a igreja fosse reconstruída nos mesmos moldes. Ainda hoje está inconclusa, porque à época não foi possível fazer os altares, porque havia uma restrição do IFAM. Mas nós estamos trabalhando hoje, inclusive, para ver se a gente consegue os altares laterais. Mas esse foi um outro momento também. Eu vivenciei tantos. Tantos outros. O governador não tem horário, não tem dia, não tem nada. Se você está, às vezes você está dormindo, 2 da manhã, o telefone toca, na cabeceira, alguém dizendo, tem uma rebelião no presídio, tem isso, tem aquilo outro. Marconi, você citou em 3? Aquele negócio do serial killer. Aquilo me machucou, me matou, porque a gente não conseguia pegar o assassino. E ninguém sabia que se era um ou mais assassinos. E foram morrendo as mulheres. E eu, em cima, com a equipe toda nossa de segurança, até que um dia
graças a Deus, as equipes da Polícia Civil conseguiram prender o assassino e aí a gente desvendou tudo o que tinha acontecido, era um único, né? Então, quer dizer, a gente teve tantos episódios E um bispo, naquela época, me visitou no palácio um dia antes, Dom Odair, que hoje é bispo em Formosa. Ele falou, olha, eu passei aqui que eu queria rezar com você, eu sei que o senhor está sofrendo muito aí com esse episódio, aí ele rezou, ele falou, olha, o senhor vai ter uma resposta positiva em menos de 48 horas. O senhor vai descobrir quem é. E não deu outra, graças a Deus. Olha, eu vi aqui, Marconi, os 3 momentos de histórias e realmente o governador não tem sossego, né? Você tem que estar antenado o tempo todo. Mas você citou aí Valéria várias vezes. E Valéria foi lá comigo. Valéria foi... Queria que você falasse um pouco dela também, sabe? Da Valéria, que é essa mulher de um coração gigante. Eu lembro muito da Valéria no Hospital do Câncer. Sou voluntário lá, tem 32 anos. Né? Ela sempre desenvolveu projetos ali. Né? Você sempre deu um apoio para o Hospital Araújo Jorge. Como é que é você ter essa companheira que está sempre com você nessa luta, em todos os momentos assim? A Valéria é minha companheira há mais de 35 anos. Nós fizemos agora em fevereiro 33 anos de casados. E foi a pessoa mais importante da minha vida, porque desde o início, o namoro já foi num evento político. Eu a conheci no meio de uma avenida, fazendo campanha para o Santilo e ela fazendo para o Frederico Jaime, que era primo dela. Eu conheci no meio da rua e foi o amor à primeira vista. A gente foi namorar muito tempo depois, mas desde a minha campanha de deputado estadual, que a Valéria me acompanhou e trabalhava, assim, era uma gigante para trabalhar, eu ia atrás dos eleitores, falar com os eleitores. E nos governos eu não precisava dar tarefa para a Valéria, ela sabia o que era preciso fazer, sem qualquer vaidade, sem qualquer tipo de interesse pessoal político. Verdade. A Valéria não é política, ela é mulher de político. E ela sempre se comportou assim. E a primeira grande tarefa da Valéria foi estruturar o programa Bolsa Universitária, que ficou sob o comando dela, a coordenação dela. E, concomitantemente a isso, ela começou o projeto de construção do CREA. Ela, ao lado do Dr. Fernando Cupertino e do Rosenberg, que era presidente do CRIS à época, foram os responsáveis pela construção do CREA. E de tudo, mobilizando os empresários para ajudarem a comprar os equipamentos e tal. E depois ela foi desenvolvendo uma série de programas. Ela tinha convênio com todas as instituições de caridade de Goiás, asilos, obras ligadas à Igreja Católica, igrejas evangélicas, espíritas, instituições que trabalham com deficientes, todas elas. Todas as instituições tinham apoio da gente, com recursos para comprar pão, leite, energia, água, e era um programa que ela cuidava. A gente tinha aqui naquela época a Casa do Interior, que era muito bem gerenciada para receber pessoas carentes que vinham do interior sem lugar para ficar, que ficavam na Casa do Interior, não sei se ainda funciona, pessoas que não tinham, às vezes, nem parente, mas vinham para tratamento médico, outra coisa, ficavam lá. E um outro programa que a Valéria criou, que foi da cabeça dela e da equipe dela, foi um programa chamado Meninas de Luz. A gente detectou que muita criança, adolescente, crianças de 11 anos, 12 anos, 13 anos, eram estupradas, às vezes ficavam grávidas e não tinham dinheiro para nada, para pré-natal, não tinham lugar para ficar, e a gente criou o programa Meninas de Luz para que houvesse toda a assistência pré e pós-natal, né? Esse foi um programa bonito. Depois, o Restaurante Cidadão. Hoje até mudaram de nome. Mas o Restaurante Cidadão também foi uma ideia nossa para que as pessoas... Desculpa te interromper, mas tinha filas, dava volta. R$1, uma comida de boa qualidade. Eu fui várias vezes para ver, testar. E quando a gente saiu do governo, já tinham 13 restaurantes, a gente servia mais de 10 mil alimentações todos os dias. É impressionante a quantidade de pessoas, às vezes até pessoas de rua, moradores de rua, que iam lá, porque R$1 não era uma coisa tão difícil de conseguir, né? Além dos outros programas de idosos, programas de creches, ela construiu mais de 150 creches. E todos os anos, assim, o que mais animava a Valéria era o programa Criança Brincando no Natal. A gente comprava pela UVG 1 milhão de brinquedos e a gente distribuía em todos os cantos de Goiás.
E não era só para filhos de pessoas simples. Todo mundo da cidade ia ao estádio, ao ginásio. Então foram muitos programas, mas assim, o que é que eu... Porque você está pedindo para falar do Valéria. Valéria é uma pessoa autêntica, sincera, verdadeira. Se ela gosta de alguma coisa, gosta. Se não gosta, ela fala também. Mas que tem um coração do tamanho do mundo, né? E assim, eu acabei que passei a minha vida quase toda cuidando dos assuntos públicos, dando menos assistência em casa, minhas filhas cresceram, a gente acabou não vendo muito isso. Agora estou já na fase dos netos, mas a Valéria sempre procurou suprir essas coisas todas e se dedicar para valer as funções que eram dela, né? Ou que eram da UVG, que eram... E tem uma diferença, a Valéria nunca se intrometeu em nada que não fosse da área dela. A gente tinha a Secretaria da Cidadania, que cuidava de uma série de programas sociais, ela nunca se intrometeu no trabalho que era feito pelos secretários. Ela nunca quis ser governadora, ou nunca quis ocupar o papel meu ou de outros secretários. Foi uma primeira-dama que procurou dar o exemplo dessa forma. E é uma pessoa simples, né? Um trabalho maravilhoso. Graças a Deus. Quero falar de projeto, não tem como sair dele, mas antes eu queria falar do VaptVupt, né? Foi um outro projeto seu também grandioso, né? Eu tinha acompanhado a criação do Poupa Tempo em São Paulo pelo governador Mário Covas naquela época. Quando eu chego ao governo no início de 99, eu pedi ao secretário que fosse a São Paulo para saber como é que funcionava o VaptVupt, o Poupa Tempo, né? E aí resolvemos criar o primeiro aqui no Buriti Shopping, que fica na divisa de Goiânia com a Aparecida de Goiânia. E à época os proprietários nos doaram o espaço, a gente colocou os equipamentos. Admar Otto foi o meu primeiro coordenador, que é pai do Igor Montenegro, foi superintendente do Sebrae. Que figura. Admar foi meu primeiro superintendente e naquela época o que a gente queria, na verdade, era que o serviço público fosse prestado com muito profissionalismo, já era, mas a gente queria melhorar mais ainda, e colocar um monte de serviços públicos num lugar só para facilitar a vida do povo, né? E algo que funcionasse na hora do almoço, principalmente, para que as pessoas, no intervalo do trabalho, fossem lá ser atendidas. A gente trabalhou a qualificação, até as roupas, enfim, era tudo muito organizado, e as pessoas chegavam ali com 5 minutos, 10 minutos, eram atendidas, e bem atendidas. Esse projeto do VaptVupt, bom, aí depois vem o nome, e como é que vai chamar? São Paulo é Poupa Tempo, não sei aonde é outro nome, rapidinho. Eu sempre gostei muito da escolinha do professor Raimundo e do Chico Anísio. Muito bacana. E aí eu falei, é rápido? É VaptVupt. E aí a gente... Hoje no Ceará, o nome também é VaptVupt, depois que o Chico Anísio morreu, o governo de lá quis também colocar esse nome. Mas a gente... Isso até saiu da minha cabeça, mas o sucesso foi tão grande, Juquinha, que nós resolvemos ir criando, em tudo quanto é lugar de Goiânia, Aparecida, Anápolis, e chegamos ao interior. Quando eu saí do governo, a gente deixou 90 unidades do VaptVupt criadas e todas com padrão de alto nível. Marconi, agora? A gente está chegando aí num momento importante, as pessoas estão te cobrando, né? Tá chegando e o movimento tá bacana, né? E o que você está pensando aí? Vamos ali para senador, vamos para deputado, as pessoas também estão perguntando se vai para governador. Qual o seu pensamento aí? Juquinha, Deus, e é claro, os eleitores, a população de Goiás, me deu a oportunidade de exercer 7 mandatos. Eu disputei 11 eleições, porque 3 de governador eu disputei em 2 turnos. Cada turno é uma eleição. E eu tive a felicidade, a honra, a bênção de ter sido eleito 10 vezes. 4 vezes governador, deputado estadual, federal, senador. Isso me honrou muito e eu não desperdicei as oportunidades que me foram dadas. Agora, eu nunca fui para uma luta, para uma disputa, se não fosse algo assim de interesse coletivo, dos líderes, e, de certa forma, da população, né? Eu não tenho projeto, a essa altura da vida, eu não tenho projeto pessoal. Eu nunca tive, não tenho projeto pessoal, porque um projeto político tem que ser, acima de tudo, coletivo. E também não tenho vaidade. Deus já me deu tantas oportunidades, eu já pude escrever umas páginas aí da história de Goiás.
Acho que a minha biografia foi escrita com muito trabalho e responsabilidade. E, portanto, eu estou ouvindo, tenho conversado com líderes. Me pediram muito no começo do ano passado que voltasse à atividade pública aqui no Estado, que começasse a participar mais. Desde janeiro do ano passado que eu comecei a atuar mais. Pediram que eu fosse candidato a algum cargo, eu disse, pode colocar meu nome à disposição para deputado federal, ou enfim, ou outro cargo, mas esse é um tema que tem que ser muito bem avaliado, com pesquisas qualitativas, quantitativas, para saber se as pessoas, se o eleitor quer que eu, de alguma maneira, contribua com o Estado. Eu perdi a eleição para senador e, sinceramente, quem ganhou no meu lugar não mostrou que veio. Não quero fazer crítica, mas assim, então prego aqui, trazido por quem ganhou a eleição no meu lugar. Então, eu ouço muito dizer, olha, precisa de uma representação melhor, não sei o quê, mas eu não vou tomar. A gente tem bons parlamentares. Outro dia mesmo eu estava fazendo um elogio ao senador Vanderlan Cardoso, porque ajudou a aprovar uma mudança importante nos fundos constitucionais aqui no Estado, além de outras coisas. O senador Luiz Carlos do Carmo também tem trabalhado para ajudar os municípios. Mas eu sou cobrado também, no sentido de participar mais efetivamente. Eu sou convidado pelos meus companheiros o tempo inteiro a ser candidato a governador. Eu sou mais cobrado, bem mais cobrado, a ser candidato a governador do que outra coisa. Mas eu não vou tomar nenhuma decisão de caráter pessoal, considerando interesse meu, de forma alguma. Então, eu tenho dito que lá pelo mês de junho, depois de muita consulta, de ouvir muito, eu vou tomar uma decisão se serei candidato ou se não serei, e a que cargo devo disputar caso haja um consenso de uma candidatura. Eu fico observando essa luta e as pessoas realmente esse pedido, né? Marconi, vem governador, estou vendo os movimentos também e eu sou suspeito. Essa entrevista não é uma entrevista, é um bate-papo. Eu sou suspeito porque eu gosto de você e sei da sua história. Então eu não estou fazendo aqui nem a sua campanha, nada. Eu estou falando com um amigo que de perto eu vi fazer tantas coisas boas, sabe, não desistir. Né? E você viveu tudo isso, Marconi, 4 mandatos, como governador, né? Toda essa história, todo o processo que você passou, que não foi fácil, né? Não foi fácil para o Marconi passar por tudo isso. Isso te estimula você mais ainda, você acreditar que pode fazer melhor se você voltar, ou qualquer outro cargo que venha, ou deputado federal, senador, governador? Me estimula muito a oportunidade de fazer mais, de aprimorar o que eu já aprendi, de consertar os erros que eu cometi. Todos nós seres humanos cometemos erros, né? Mas, e é claro que esse debate é importante para mim, Juquinha, porque numa entrevista como essa eu tenho condições de mostrar mais quem eu sou, falar um pouco mais, e ao mesmo tempo de desfazer equívocos. Numa campanha, por exemplo, nos debates, na internet, enfim, a gente tem a oportunidade de desfazer maldades, de desfazer fakes, de desfazer mentiras atribuídas a mim e que não são verdadeiras. Então, isso também me estimula. A oportunidade de debater, de passar a limpo toda a minha história, de peito aberto, de cara limpa, ficha limpa, para desfazer um monte de mentiras e de maldades que aprontaram comigo aí e que fizeram isso com um único objetivo, me derrotar nas eleições. Tem um monte de gente que não aceitava o fato de que a gente ganhou tantas eleições seguidas. Mas nós ganhamos trabalhando. É o que você disse, ninguém consegue uma reeleição se não tiver mostrado serviço. Não. A gente conseguiu 2 eleições, eu ajudei a eleger meu sucessor à época. Então essa é uma oportunidade também que a gente tem de desfazer muitas sujeiras que fizeram comigo e que fica no imaginário das pessoas, mas o Marconi fez isso, fez aquilo. Ora, gente, se eu tivesse feito qualquer coisa errada, eu teria pago por isso. Não que a gente não tenha cometido erros, erros involuntários. Agora, deliberadamente, jamais. E essa é uma oportunidade que a gente tem, que eu tenho. Eu tenho, inclusive, convidado adversários para debater comigo, olho no olho, para que essas coisas sejam
sejam esclarecidas, né? É uma oportunidade E eu estou gigante. pronto, Juquê, para qualquer debate, com qualquer pessoa, para discutir qualquer assunto relacionado aos nossos governos. Marconi, e o Marconi no seu lazer? O Marconi joga uma bola, o Marconi toca um violão. Como é que você vive nesse lazer? Você também precisa, né, cara? Imagina, tudo isso. Você tem que ter um tempinho ali. Tomar uma cervejinha, bater um papo com alguém, encontrar os amigos, a família. Olha, eu gosto muito de estar com a família, com amigos, né? E uma das coisas que eu mais gosto, sábado e domingo, quando eu tenho tempo, é sair com a Valéria andando pela cidade, a pé, passeando, conhecendo, tomo um café ali. Todos os domingos eu vou à missa com a Valéria. Geralmente a gente vai, quando eu estou em São Paulo, a pé, ou aqui, ou em Pirinópolis, a gente vai à missa. E, bom, quando eu posso, adoro uma roda de música, um sarauzinho, ouvir música. Tenho primos que são excelentes cantores, amigos que cantam bem, eu gosto disso. Gosto de andar de bicicleta, ando muito de bicicleta. Gosto demais dos nossos cachorrinhos, eu gosto de andar com eles, passear com eles. De vez em quando eu nado, às vezes caminho. Enfim, eu não tenho rotinas assim excepcionais. Às vezes gostava de jogar vôlei com minhas filhas, tem um tempo já que não jogo. Mas, no geral, estar com a família. Adoro conversar com meu pai. Meu pai vai fazer 85 anos. E quando eu estou na minha casa em Pirinópolis, a gente fica horas e horas conversando, lembrando dos causos antigos lá da minha cidade, da família. Então, essas coisas eu gosto. Gosto de ouvir as pessoas mais velhas, gosto de ouvir as crianças. Hoje, uma curtição minha é cuidar de neto, é brincar com o neto, né? Tem um netinho que já fez 3 anos, uma neta que faz 6 meses, e isso remoça a gente enormemente. Então, a minha rotina é essa. Eu trabalho mais do que me divirto, é verdade, mas recompensa muito quando você está vivendo esse mesmo momento, no tempo que eu era governador, o pouco tempo que eu tinha era um tempo de qualidade. As minhas filhas falam isso. Olha, o senhor tinha pouco tempo, mas o pouco que o senhor tinha, o senhor nos dedicava com muita qualidade. Que lindas, que pessoas maravilhosas. Um beijo para elas. Eu lembro dessas meninas pequenininhas, junto com a diretora do programa, que é a Nayane, né, indo ali em show, e elas cresceram, as meninas tão simpáticas, tão atenciosas com as pessoas, né, Marconi? Graças a Deus, isso são educadas, amorosas, humildes. Exato. O poder nunca subiu a cabeça delas. Eu e a Valéria nos esforçamos para poder, minha mãe ajudou muito, minha sogra, elas ficavam sempre com a minha sogra quando a gente viajava. O meu pai, os meus irmãos, todos ajudaram. E o fato é que realmente elas são muito doces e são muito amáveis, são pessoas que jamais deixaram o poder subir a cabeça. Estamos terminando já o segundo bloco e a sua participação. Eu quero pedir a Deus que continue te iluminando, você, sua família e quem estiver do seu lado, que você continue sendo esse homem bacana, esse amigo querido. E eu estou me sentindo honrado e muito, mas muito feliz de você estar aqui. E queria pedir uma coisa para você, Marconi, que você desse uma mensagem para essa câmera que está aqui, para as pessoas que estão em casa. Bom, eu estou dando a minha primeira grande entrevista à TV, depois que eu deixei o governo, depois que eu perdi a eleição. Eu já dei outras entrevistas menores. Essa é a primeira entrevista de quase 1 hora, né? E eu escolhi assim a dedo também, porque há muito tempo eu queria falar com você no seu programa. A admiração minha por você, eu já disse aqui, é muito grande, porque você é uma pessoa da caridade. Quantas vezes eu te vi lá no Araújo Jorge, e você nos viu lá. A gente ajudou demais essas entidades todas, você sabe. Você é uma pessoa de fé. É um humorista sem igual, né? Um grande âncora, mas você é um ser humano de um coração enorme, Joaquim. Quem te conhece, como eu te conheço, sabemos disso. Obrigado. Todas as vezes que a gente chamava para fazer algum programa voltado às crianças, você delirava. Porque é da sua essência, né? Você é uma pessoa que transborda amor. Eu estou feliz de estar aqui com você e feliz de estar conversando de forma bastante franca, aberta, transparente com todos vocês, telespectadores, internautas. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo franco. E à disposição, Juquinha, se precisar de outras vezes aí da gente conversar, para mim vai ser sempre uma alegria falar com você e com todos os que te seguem nesse programa. A TV Gazeta está aqui. E obrigado à direção da TV Gazeta também pela oportunidade.
Eles são muito simpáticos, sabe? E então gostam de você muito também. Marconi, obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço, Chiquinho. Obrigado a vocês também. Já já eu volto. Estamos terminando mais um programa Horário Nobre com Juquinha. Marconi, obrigado pela sua presença, que entrevista, que bate-papo. Foi maravilhoso. E domingo que vem a gente tem mais convidado. Te aguardo.